E aí o ChatGPT trouxe diversas ideias que ajudou a lanchonete da irmã dele na prática e salvou da falência. As LLMs, de maneira geral, elas tendem a responder com vieses emocionais. Então, se você falar, por exemplo, que você vai recompensar dando uma gorjeta, ele tende a dar uma resposta melhor. Se você falar que você vai punir, como por exemplo, ele vai ser mandado embora, ele tende a dar uma resposta melhor. Ah, Por quê? é? Eu não Existem esses sabia, não. vieses. Aí eu tenho um contrato para analisar, eu precisaria de uma ajuda de um advogado, mas eu também tenho essa possibilidade de colocar esse documento, seja em PDF, seja em DocX, lá dentro do ChatGPT, no meu celular, aqui no computador, e eu posso pedir assim, haja como um advogado. Quanto mais você explicar para o ChatGPT o que você quer, o que você está passando, o que aconteceu, ou seja, quanto mais contexto você colocar, melhor vai ser a resposta e mais personalizada para o seu caso, para você. No cantinho tem o modo de voz, onde você começa a conversar. É um modo de voz, vamos colocar normal, né? Ainda não é o avançado que vai chegar, mas dá para treinar o inglês já. Você pode pegar esse texto, seja a transcrição do seu vídeo, seja um texto do Instagram, do blog, e pedir para o ChatGPT analisar a sua maneira, qual é o seu estilo de comunicação. O Google agora incorporou uma nova funcionalidade na busca, que quando você vai buscar alguma coisa, ele não fica só mostrando o link. Às vezes ele já te dá a resposta sintetizada pela inteligência artificial do próprio Google. Isso aí é o Google já usando o Gemini Pro, que é a inteligência, o ChatGPT do Google. Perplexity, e ele faz o que seria o equivalente ao Google 5.0, entendeu? TLDV. Que é uma abreviação de Too Long Don't View. Então dá para aceitar ele na call como se fosse na reunião, como se fosse uma pessoa que está ali entrando. Aí você literalmente aceita, ele entra. Depois ele vai gerar a transcrição, um resumo. Literalmente você vai clicar, tá lá o resumo. Aí você clica no resumo, ele vai te mostrar em que parte específica no vídeo que vocês falaram. Isso está muito legal. É pedir uma visão geral, pedir por uma analogia, uma explicação progressiva, do mais básico indo até um pouquinho mais avançado, pedir por uma relação com algum assunto que eu goste, sei lá, se você gosta de videogame, fala que você gosta de videogame e pede para relacionar isso. O ChatGPT vai dar um jeito. Exemplos práticos no seu dia a dia. Aí sim, se você quiser, pede por detalhes técnicos. E aí depois você mesmo resume. Agora eu, ChatGPT, vou falar o que entendi sobre esse assunto. Boa noite, estamos ao vivo, iniciando aqui uma série de lives muito interessantes com o Sancler Miranda, que é um grande professor, um youtuber que tem um canal muito interessante sobre inteligência artificial e que também é professor do IA Revolution, que está conduzindo uma verdadeira revolução aí no conhecimento sobre inteligência artificial. E juntos vamos falar sobre inteligência artificial no dia a dia, para alavancar nossa produtividade, nossa organização. O Sancler já está na área aqui. Eu vou chamar ele para participar dessa conversa aqui comigo. Ele que eu considero que é um dos meus grandes mentores aqui. A inteligência artificial já faz parte da nossa vida e está ganhando uma força absurda. E aí, fala Sancler, boa noite. Fala, irmão. Tranquilo? Tranquilo, e você? Tudo bem também. Muito obrigado pelo convite. E agora nós vamos começar essa série de lives onde a gente vai falar mais sobre inteligência artificial de maneira prática no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre como utilizar mais especificamente sobre o ChatGPT. E eu já convido a você que está aí assistindo para você colocar nos comentários qual é a sua maior dúvida, principalmente você que está iniciando agora, para você que está começando a utilizar o ChatGPT ou ouviu falar, quer saber os primeiros passos, quer entender o que dá para ser feito, coloca aqui abaixo nos comentários que eu vou explicando e a gente vai conversando sobre isso, eu e o Duda. Maravilha. Eu vejo que as pessoas já estão mais familiarizadas com o tema, com o ChatGPT especificamente, mas eu acho que o tema dessa live é muito oportuno porque
as pessoas ainda não estão sabendo como utilizar no dia a dia para alavancar a produtividade, para conseguir ser mais organizado, né? Conseguir, às vezes, fazer uma tarefa ali que demandaria muita atenção, muito tempo, muita energia, de uma forma mais simples, de uma forma mais prática. E aí eu te pergunto, como é que você sugere que uma pessoa que já entrou no ChatGPT, já fez uns testes ali, já brincou no ChatGPT gratuito, ou até quem já está assinando o plano pago, quais são as grandes dicas, os grandes hacks ali para facilitar que a pessoa realmente consiga usar de uma forma interessante para aumentar a produtividade? Bom, eu vi aqui, a Aline falou que ela gostaria de saber mais sobre prompts corretos. Eu vi duas pessoas falando aqui que não sabem usar ainda. Vi uma pessoa falando que mora nos Estados Unidos e que ainda não sabe como usar. Então, assim, inclusive eu vi uma pesquisa esses dias, já tem um mês mais ou menos, que as pessoas nos Estados Unidos também ainda estão ouvindo falar. Então, não é uma coisa que é só brasileira, só aqui no Brasil que as pessoas não aderem logo de primeira. Está acontecendo isso no mundo inteiro, até porque a inteligência artificial foi um ponto fora da curva, foi uma coisa extraordinária e com um nível de importância assim como é a internet. Então, e quem falou isso também foi o Bill Gates. Então, assim, a minhas primeiras, que você perguntou, Duda, qual é a pessoa que está entendendo ainda? Eu vou falar sobre, para quem escreveu aí, as pessoas que estão ainda querendo usar, entender como fazer essas primeiras solicitações ali para o ChatGPT. Entenda que o ChatGPT é uma das IAs que, se você souber usar, ela vai ser uma expansão do seu cérebro. Ela vai aumentar a capacidade de compreensão sobre as coisas, acelerar o seu aprendizado, aumentar sua produtividade. Antigamente, eu tinha de 2013 a 2020, de janeiro de 2020, eu tive um canal que eu coloquei o nome Cyborgs, porque eu tinha entendido que nós, com o celular, com o smartphone, e estava acontecendo, fazer alguns vídeos sobre IA também, eu já entendia que nós já éramos uma espécie de cyborgs, no sentido que isso aqui que a gente está fazendo agora, veja como a gente está expandindo a nossa conversa aqui, né? A gente está falando para diversas pessoas aqui ao mesmo tempo. E então a tecnologia tem essa capacidade e a IA ela veio e exponenciou isso muito. Então olho para o ChatGPT assim, caraca, isso aqui é como se fosse o meu segundo cérebro e eu consigo fazer algumas coisas muito interessantes que vão aumentar o meu poder com isso. Então, eu gosto de falar de uma sigla que é POC, na qual você vai usar lá dentro do ChatGPT POC. Primeiro você vai colocar o papel no qual o ChatGPT vai ser. Então, um exemplo. Eu estava esses dias analisando um contrato, certo? Aí eu tenho um contrato para analisar, eu precisaria de uma ajuda de um advogado, mas eu também tenho essa possibilidade de colocar esse documento, seja em PDF, seja em DocX, lá dentro do ChatGPT, no meu celular, aqui no computador, e eu posso pedir assim, haja como um advogado especialista em direito, sei lá, imobiliário, entende? Então esse é o quê? O papel, é o papel do POC. A partir daí você está colocando já, olha, um personagem, né? Você fala, ó, encarna esse personagem aí. Encara esse personagem, exato. Aí, depois do POC, tem o O. Aí seria o objetivo. Olha, o meu objetivo é entender melhor sobre se existe cláusulas nesse contrato que sejam que tenha de alguma desvantagem para mim. Então, esse é o meu objetivo. Aí vem o Czinho lá no final, que é contexto. Aí eu coloco um pouco mais no meu contexto. Olha, eu estou querendo entender isso porque eu vou comprar essa casa, vou alugar esse apartamento, eu vou contratar essa pessoa e de acordo com o que já aconteceu comigo anteriormente, eu já tive problema com isso, com aquilo outro. Então, esse é o momento de você colocar contexto. Porque aí, só com essas três coisas,
o papel que você quer que o ChatGPT haja, o seu objetivo e o contexto, cara, isso aí já vai te colocar na frente de um monte de gente que não sabe ainda, vai utilizar pela primeira vez e não faz a mínima ideia como tirar, extrair o melhor ali do ChatGPT. Porque aí ele já vai te dar essa resposta, né, baseado nesses parâmetros que você colocou aí, né? Então ele vai... Normalmente quando eu vou analisar contrato, eu tento ser rápido, tipo, eu boto assim, ó, resuma para um leigo os pontos principais desse contrato. Mas aí, no caso, vale a dica de colocar mais contexto, né? Para ficar mais assertivo. Isso aí que Porque senão você fica aquela falou, coisa do isso aí barato que que sai você caro, né? Exatamente. Isso aí que você falou, você pode colocar dentro do objetivo. E assim, Sinclair, e agora eu preciso decorar isso? Não é uma questão de decorar. Você pode colocar da seguinte maneira: putz, esqueci tudo da live do Duda e do Sinclair, esqueci tudo. Uma só coisinha que se você fizer e você lembrar, que você já vai extrair muito é contexto. Quanto mais você explicar para o ChatGPT o que você quer, o que você está passando, o que aconteceu. Ou seja, quanto mais contexto você colocar, melhor vai ser a resposta e mais personalizada para o seu caso, para você. Então, essa é a única coisa assim que, putz, sair com uma coisinha lá da live. Saia com isso. Quanto mais contexto você der para o ChatGPT, melhor. E aí tem Mas essa então é melhor formulazinha. pecar pelo excesso do que pela falta, né? Isso. Então é só lembrar do acrônimo POC, faz POC e pronto. Boa, boa, vou lembrar. Facilita gravar, né? E no caso, o ChatGPT tem um acervo tão vasto, né, que se você não colocar um papel específico ali para ele no começo, ele fica meio perdido também, né? Que tipo de texto, que tipo de perspectiva, né? A gente se colocando no lugar da máquina, né? Que tipo de perspectiva a máquina vai poder assumir para conversar, né? Então, eu Exatamente. acho que essa parte esse trio aí de referências aí ficou muito completo, muito bom. Vou usar direto agora. É só fazer assim, ó, POC. E aí teve uma pessoa que perguntou, a Isadora, falou assim, olha, para aprender English, eu posso usar? Com certeza. Em breve, Isadora, vai ter o modo de voz avançado no ChatGPT. Ele tá para sair assim para o grande público, para as pessoas que assinam o ChatGPT, daqui até dezembro vai chegar para todo mundo. Esse novo modo de voz você consegue interromper em tempo real. Eu fiz até um vídeo mostrando isso. Interromper em tempo real. Você pode pedir para te explicar mais devagar. Olha só que coisa maravilhosa. Você pode pedir para você interrompe. Você fala que não entendeu. Você pede para falar mais devagar tudo que você precisaria para você começar a aprender uma linguagem. Então, com certeza, dá para aprender. É claro, tudo, não só lá dentro do ChatGPT, mas na vida vai depender da sua dedicação, né? E aí, agora, com o modo de voz que você tem agora, que seria isso aqui, ó, para quem não conhece, tem o aplicativo, gente, aqui, ó. O aplicativo e aqui Aplicativo, modo de voz, acho que você bota no fonezinho, né? no cantinho tem o modo de voz, onde você começa a conversar. Nesse momento, o que tá para todo mundo é um modo de voz, vamos colocar normal, né? Ainda não é o avançado que vai chegar. Mas dá para treinar o inglês já, com certeza. E vão colocando aí a dúvida de vocês. Aproveita esse Uma tempo. coisa assim que acho que a gente tem que explicar para quem não está muito acostumado é que existe, número um, modo de voz, que esse eu confesso que eu uso pouco. Eu uso, por exemplo, quando eu estou com a minha filha para a gente brincar, falar, ó, faça de conta que você é uma professora de matemática para uma criança de 6 anos e passe exercícios de adição e subtração. Aí a Zoe fica brincando com a professora GPT ali, que ela fica Muito bom. falando e tal, passando probleminhas de matemática ou contando piada e tal, mas eu não uso muito no meu dia a dia. Mas uma coisa que eu uso muito é o gravadorzinho, para em vez de escrever os comandos, no caso o POC, né? Dá para fazer tudo por áudio, porque a transcrição do áudio ali da plataforma do aplicativo do ChatGPT é muito eficiente.
A única coisa que ele me irrita é que ele fala, eu falo Duda Nagli, algum projeto relacionado a Duda Você Nagli, ele bota fala do Nagli com I, eu microfonezinho, fico né? com raiva. Você fala desse É, o microfone. microfonezinho. Sim. Então, para quem não conhece, é esse microfonezinho aqui, que no caso você não vai conversar por áudio. No caso, você vai fazer uma transcriçãozinha. É igual tem nos teclados, onde você fala e ele vai iniciar ali a transcrição daquilo que você está falando para enviar como texto. É como se fosse um assistente pessoal seu, que você está falando pelo WhatsApp, né? No caso, vários, de acordo com o papel, você define qual é o tipo de assistente pessoal que você está comandando, né? No chat GPT. Aí você manda um áudio para o teu assistente pessoal, dando as diretrizes ali, e aí ele transcreve aquele áudio, e então é mais fácil, às vezes, do que ficar escrevendo. Mas você pode fazer por escrito ou por áudio. Isso aí, perfeito. A Camila perguntou, olha só, eu gostaria de uma dica para escrever para o ChatGPT quando eu preciso escrever algum tema. Camila, você vai usar o POC. Você fala, e aí é POC, que é o seu papel. Nesse caso, você falou que quer algum tema. Aí você fala, haja como especialista no tema X. Então, esse é o seu papel, é o papel que o ChatGPT vai incorporar naquele momento, que ele vai direcionar o conhecimento dele para algo mais específico. Depois você vai colocar qual é o seu objetivo. Você quer escrever sobre esse tema para quê? É um post no Instagram? É um post no seu blog? É para você enviar para alguém? É do seu trabalho? Você coloca lá o seu objetivo. Meu objetivo é esse. E aí depois você vai colocar o contexto. Você vai colocar a sua preferência, por exemplo. Eu gosto que escreva no estilo X, no estilo Y. Eu gosto de um autor específico. Aí você coloca qual é esse autor. E aí, ô Duda, tem o próximo nível desse, né? A Camila perguntou como que escreve sobre algum tema. Tem um próximo nível, que seria você colocar, vamos supor que você já tem vários posts no Instagram, vários posts no seu blog. Você, inclusive, fez vídeos no YouTube. Tem como você pegar ou esse texto que está lá no blog, ou a transcrição que estão nos seus vídeos do YouTube, e pedir para o ChatGPT, e aí se tiver mais pessoas querendo entender mais de maneira mais profunda, eu posso falar. Mas eu vou dar um apanhado geral assim. Você pode pegar esse texto, seja a transcrição do seu vídeo, seja um texto do Instagram, do blog, e pedir para o ChatGPT analisar a sua maneira, qual é o seu estilo de comunicação. Então, através desse estilo de comunicação, você pode, olha, meu estilo de comunicação é mais formal, é mais informal, tende a ter linguagem mais rebuscada, tende a ser mais descontraído. Você vai colocar tudo isso depois lá dentro do seu prompt. Dentro do POC seria lá dentro do contexto, entendeu? Então esse seria o próximo passo, Camila. Né? No final do comando, você coloca primeiro ali o P. Como é que é? P é o que mesmo? Agora eu esqueci. POC, POC. O P quer dizer o quê? Papel. É o papel. Papel ou persona também. Papel, objetivo e contexto. Isso. Então ali seria no final, né? Na parte do contexto. Mas, por exemplo, agora só contextualizando aqui com o pessoal no que eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui no que eu uso no dia a dia. Para responder um e-mail formal, para traduzir um contrato, para traduzir alguma coisa em inglês. Por exemplo, vem uma carta enorme da escola da Zoe, todo o material da escola da Zoe vem em inglês. Aí eu traduzo para mandar para a Sabrina, eu não falo inglês. Aí eu pego ali, peço para o ChatGPT traduzir para o português e já mando ali no WhatsApp, no nosso grupo de coisas da Zoe. Então é tudo muito rápido, assim. Às vezes, agora mesmo, eu fui mandar, ontem assisti a palestra do Alfredo Soares, do G4, lá na nossa convenção de franqueados do Açougue Bom Bife. Foi a nossa segunda convenção, um sucesso lá, o evento e tal. E aí ele deu a dica do AI Cloud, que é um gravadorzinho que já é ligado no ChatGPT, que é um gravadorzinho físico, fininho, para colocar dentro da carteira ou grudado na própria capinha do celular. E aí ele já escuta, você liga o gravador, ele já escuta tudo, como se fosse ali a função do microfonezinho de gravador do ChatGPT. E ele falou que está usando muito isso para resumir as reuniões que ele participa, transcrever as palestras que ele dá.
e aí você pode resumir, pegar uma palavra ou outra específica ali dentro daquela apresentação, daquela reunião. E aí eu pedi para o ChatGPT aqui criar uma carta para eu iniciar uma conversa com a marca no Instagram oficial da AI Cloud, que é só americano, né? O perfil é gringo. Aí eu pedi para o ChatGPT criar o texto, eu copiei e colei lá no direct no meu Instagram para ver se eu inicio uma conversa com eles, para ver se eles topam mandar uns aparelhos aqui para gente, para a gente testar. Então é muito prático assim. Aí ele respondeu em português, eu falei em inglês. Aí na hora ele já vai e traduz. É muito mais prático do que o Google, por exemplo, né? Que o Google agora até tem. Eu queria até te perguntar isso, né? Como é que foi assim? O Google já começou a mostrar uma reação, né? Porque agora ele já tem ali, quando você faz uma pergunta, em vez dele te dar só os links das notícias, às vezes ele já te dá uma resposta baseada na inteligência artificial ali do próprio Google, no buscador do Google. Isso já é o tal do Gemini Pro sendo incorporado ali, a plataforma de buscas do Google? Você pode repetir essa última parte aí? Deu uma travadinha aqui para mim. O Google agora incorporou uma nova funcionalidade na busca, que quando você vai buscar alguma coisa, ele não fica só mostrando o link. Às vezes ele já te dá a resposta sintetizada pela inteligência artificial do próprio Google. Uhum. Isso aí é o Google já usando o Gemini Pro, que é a inteligência, o ChatGPT do Google, na busca? Quando você faz a busca, agora eles colocaram que em inglês, eu não sei como é que tá em português, o Google Overview, que seria um resumo daquilo que você está buscando, né? Então, sim, é feito pelo Gemini, tá rodando por trás ali o Gemini, e a Google ainda tá com... A Google, ela tem tudo, cara. Ela tem a tecnologia, ela tem os profissionais, mas na hora de colocar essa coisa e orquestrar tudo isso, sempre fica muito abaixo, entendeu? Sempre é para quem é do meio da IA e pesquisa muito e tal, é uma decepção, assim, porque você espera muito da Google, afinal de contas é a Google, afinal de contas o GPT, que é a rede neural transformer, quem desenvolveu foram cientistas da Google DeepMind, então pesquisadores da Google DeepMind. Então, assim, há muito tempo atrás eles já estão nessa, há muito tempo atrás. De maneira prática, ainda não está legal, entendeu? Inclusive, o que eu recomendo aqui para quem quer ferramenta de IA para busca? Eu recomendo muito Perplexity. Perplexity, eu vou escrever aqui no chat, o que é um pouquinho difícil de escrever, é assim, ó, Perplexity, e ele faz o que seria o equivalente ao Google 5.0, entendeu? Então, assim, quando você faz uma busca, você pode falar com o Perplexity como se você estivesse falando com o ChatGPT, porque afinal de contas o que está ali por trás é uma IA que está respondendo. E só que ele vai fazer, tem alguns mecanismos, algumas ferramentas ali por trás que eles vão trazer resultados contextuais para aquilo que você está perguntando. Então, além de trazer uma resposta como se fosse o ChatGPT ele escrevendo para você, ele ainda te traz as fontes, o que é muito bom. Que, inclusive, eu vou fazer uma ligação agora com um dos maiores perigos ao usar o ChatGPT, principalmente quem está iniciando, é porque é o seguinte, o ChatGPT, assim como qualquer outra LLM, que seria Gemini, Claude, para quem conhece mais algumas outras, eles podem cometer erros. Então, o que é recomendado é que você esteja lá, você está usando ali o ChatGPT, você viu alguma informação na qual você tem alguma dúvida se aquilo realmente existe ou não, você usa o Perplexity, que foi isso que eu coloquei e escrevi aqui, para checar essas fontes, para checar se realmente existe aquelas informações ou não. E aí, falando sobre a questão... Sim, é isso pode que eu ia te falar. perguntar também. Dá para você, por exemplo, copiar a resposta do ChatGPT, colar no próprio ChatGPT e pedir para ele corrigir ou certificar se aquilo ali está correto? Mas aí você já deu, eu ia perguntar sim, mas aí você já deu a dica então de fazer isso com o Perplexity, né? Tipo, tirar do ChatGPT e colar no outro para quando é uma coisa mais séria, né? Quando é uma coisa mais séria ou que você está com preguiça de ler tudo ou
ou tem informações que você não tem, não conhece a fonte e tal? Dá sim, dá para você pedir para o ChatGPT, porque o ChatGPT eu acho que é somente para os Plus, ou seja, para os assinantes, que você tem acesso à internet. Então você pode pedir lá, mas eu gosto de ir no Perplexity para ter mais fontes verificáveis, entendeu? Para ter mais sites, principalmente que ele também puxa da gringa, então para mim é mais confiável. Já o ChatGPT, ele traz muito resumido e não traz tantas fontes assim. Então dá para você iniciar lá, mas aí puxa para o Perplexity que você tem 5 buscas no Pro deles, gratuito por a cada 3, 4 horas mais ou menos. Então, para um uso normal de uma pessoa que está ali usando no seu dia a dia, é um uso bem tranquilo. Dá para você esperar, fazer 5 perguntas ali no Pro, que seria usar o GPT-4o, e que é o mesmo modelo que está ali por trás do ChatGPT, e você usar de graça, entendeu? Mas o que eu recomendo é sempre verificarem as fontes, principalmente quando o seu trabalho em si precisa de certeza na informação que você está colocando ali, tá? E aí tem um motivo para isso, mas aí é assunto para outro momento, talvez. Boa. Bom, para quem não sabe, o Sancler tem uma plataforma de ensino, né, de inteligência artificial chamada IA Revolution. IA Revolution. E aí vou começar agora como aluno e pretendo estudar bastante ali, aprender muita coisa, além do canal dele do YouTube, que é muito interessante também, que eu já assisto direto, já tem um tempo. A gente já fez uma live aqui também no passado, que foi onde a gente se conheceu de fato, né? A gente trocou uma ideia rápida no Stories, aí já marcou uma live, já fez uma live, e aí colocou depois no YouTube. Mas eu vou colocar o link aqui também, nessa entrevista, aqui embaixo nessa legenda aqui, no Instagram, mas também no YouTube, do IA Revolution, porque ali você consegue abordar de uma forma muito mais completa e as pessoas também têm aquele senso de comunidade, né? Uma pessoa pode conversar com a outra. Tá. O link vai estar na sua bio também, Duda? Como é que é? Vou colocar em tudo que é lugar. Vou perseguir todo mundo aqui com o link, colocar nos stories, colocar aqui na legenda, colocar no YouTube. Tem um monte de gente perguntou aqui se essa entrevista essa live vai ficar guardada depois, gravada depois. Vai sim. Saindo daqui, já entra no YouTube. Eu só vou colocar no 16:9, né, deitado assim, no formato mais agradável ali para o YouTube. Mas vai ficar na íntegra lá. E inclusive eu aprendi no teu canal também, acho que é o Video Summarizer, que é um agente GPT só para resumir vídeos. Você pega o link no compartilhar ali do vídeo do YouTube, cola lá nesse agente GPT, e aí ele permitir que eu busque na internet, você fala ok. Aí ele já assiste o vídeo inteiro, pode ser um vídeo de 1h30, ele já assiste em segundos, já começa a escrever ali um resuminho, aí oferece um quiz no final para ver se você aprendeu o conteúdo de forma satisfatória, ou você pode mandar ele fazer outros tipos de resumo, focar em um assunto específico do vídeo. É muito interessante você usa esse negócio também? O que é? Cara, hoje em dia, o que eu faço? Eu uso o Summarizer de vez em quando. Hoje em dia eu tenho várias maneiras de pegar a transcrição. Por exemplo, a mais complexa seria através de agentes, que aí também é outro, a gente pode ter uma tema mais para frente, uma live só sobre isso. Agora, dentro do ChatGPT, vou mostrar aqui, o que você acha de eu mostrar aqui a tela para mostrar como que as pessoas conseguem pegar a transcrição do vídeo? Excelente. Mostra aí. Tá. Então, por exemplo, para você que quer pegar uma transcrição de um vídeo no YouTube, mandar lá no ChatGPT para você resumir, você vai fazer o seguinte: você entra em um vídeo do YouTube, e aí, nesse vídeo do YouTube, eu vou virar a tela aqui. Vamos lá, eu tô num vídeo do YouTube, tá no meu canal aqui. Só que é qualquer vídeo, tá? Não precisa ser seu canal, não. Qualquer vídeo, o que você vai fazer? Você vai clicar em mostrar mais para aparecer essa descrição aqui, ó. Tá? A descrição do vídeo. Sim. Embaixo fica um botãozinho escondido, ó. Mostrar a transcrição. Vou até aumentar a tela. Mas aí são os canais que habilitaram essa funcionalidade, né? Olha, geralmente vai automático.
Mas agora já Geralmente vai tá cada vez automático. mais Eu acho forte. que a pessoa precisa desativar se ela não quiser isso. Ah, Então, eu acho que é mais fácil entendi. ter do que não ter. Entendi. Então, você vai clicar em mostrar a transcrição, vai aparecer aqui, ó, que maravilha. Uhum. Aí você clica ali nos 3 pontinhos, ó. 3 pontinhos, mostra, no caso, ocultar, né? E aí pronto, é só você vir aqui, seleciona tudo, ó. Tananã, vai até o final, dá um Ctrl C, ou o botão direito copiar, joga isso aqui lá dentro do ChatGPT, por exemplo, e pede para resumir. Aí, lembra do POC? Porque aí já vai o texto. Sim, Você não precisa usar o agente, né? Mas se eu não usar o agente e eu colar o link direto no chat GPT, ele não vai abrir, então. ele não vai porque, como é da Google, aí entra em conflito porque a Google é dono do Gemini, entendeu? Então, nesse caso, o Gemini, inclusive, ainda, agora em português mesmo, a gente não consegue pedir para fazer resumos muito detalhados se você entrar no Gemini. O que é o Gemini? Para quem não ouviu falar, o Gemini é o concorrente do ChatGPT, é a mesma coisa, só que da Google. É claro que vão ter suas diferenciações, mas ele é o concorrente do ChatGPT da Google. E aí, lá dentro, se for em inglês, você consegue perguntar sobre aquele vídeo, mas quando você coloca em português, ainda não consegue. Então, ainda tem essas restrições da Google para pegar, assim, de qualquer maneira, a transcrição do vídeo. Até mesmo por agente, direto cai, cara, a API deles. Entendi. O meu tem funcionado direto. Toda vez que eu tenho usado nesse modelo aí, o agente Video Summarizer, para quem não sabe, o ChatGPT tem o GPT Store, né? Que são Eu vou onde tem mostrar aqui, vai falando aí que eu vou é a colocar aqui. parte que tem os agentes GPT, que são chats criados para uma funcionalidade específica. Aí tem de astrologia, tem o do Six Hat, que é da teoria dos 6 chapéus, que é muito comum nos Estados Unidos. Você pega ali um texto, um resumo de uma reunião, cola lá, e ele já te dá vários pontos de vista diferentes. Eu uso muito esse outro de Video Summarizer, Esse que é aqui, de ó, gente. resumo de vídeos. Você pega ali o vídeo, cola o link como se você estivesse compartilhando no WhatsApp o link do vídeo do YouTube. Clica E aqui, aí inicia o chat. ele já transcreve o vídeo, o resumo do vídeo, e você pode criar perguntas, por exemplo. Agora crie 10 perguntas baseado nesse vídeo. Eu coloco ali também para me preparar para as entrevistas que eu vou fazer no podcast Hoje Nagli, no Encontro de Gerações. Eu pego outros vídeos daquele convidado, coloco aí nesse... Agora ele está gerando tudo em inglês, né? Mas você pode chegar e falar, agora... E o bom do ChatGPT é que você não precisa ficar cheio de dedos, né? Você chega e fala assim, em português. Aí ele já começa a falar, com licença, está muito bom o seu trabalho, será que você podia, por favor? Não precisa, você pode ser mais direto, digamos assim, né? Uhum. Sem Então tá aí, ó. grosseria, porque vai que a inteligência artificial um dia domina o mundo e fica com raiva de você, então seja gentil até com a máquina. Até para criar o hábito também, para sem querer você não esquecer e dar uma raquetada ali num colaborador teu sem querer, né? E uma curiosidade, cara, sobre isso é que como as LLMs, que é o que está por trás ali do ChatGPT, foi treinado através de dados humanos, então as LLMs, de maneira geral, elas tendem a responder com vieses emocionais. Então, se você falar, por exemplo, que você vai recompensar dando uma gorjeta, ele tende a dar uma resposta melhor. Se você falar que você vai punir, como por exemplo, ele vai ser mandado embora, ele tende a dar uma resposta melhor. Porque existem esses vieses. Tem alguns estudos sobre isso. Porque ele tem esses vieses humanos, porque foi treinado em cima de dados humanos. E é claro, por enquanto, em 2024, né? Daqui para frente, o que vai começar a acontecer? A própria IA vai começar a gerar dados sintéticos, ou seja, a própria IA vai criar esses dados para treinar outra IA. Então, é o que mais vai acontecer daqui para frente. Já sem esses vieses. Sim. Vai ficar cada vez... Não, provavelmente, eu acho que até a educação humana geral vai ser abalada por essa interação assim de homem e LLM, de máquinas e tal, porque a gente vai criando o hábito, né? Daqui a pouco as pessoas vão ficar cada vez menos
gentis, só de ficar lidando com máquina, dando ordem direta e tal. Daqui a pouco o compliance ali das empresas já vai começar a sentir esse tipo de mudança assim, no comportamento, tenho certeza. E aí, Mas aí me conta mais, cara, aproveitando, no We Are Revolution, tem quantos alunos? Que tipo de pessoa se beneficia mais do treinamento? bom, e a Revolution tem, que é o treinamento de IA, onde você vai aprender do zero, de maneira prática, como que você usa IA. Aqui a gente está dando só uma pincelada, assim, muito geral mesmo. Mas e aí, como que você usa de maneira prática, para você aprender mais rápido, usando diversas IAs diferentes? Como que você faz para você, se você tem uma habilidade, se você cria conteúdo, se você quer começar a passar, você tem o seu trabalho convencional, você quer começar a criar o seu projeto, o seu projeto paralelo e monetizar essas habilidades que você tem 3 módulos lá específicos para isso também, tudo usando IA ao longo do processo para te ajudar em toda essa jornada. Você também aprende os agentes que a gente falou assim bem por alto, desde o mais básico, que seria criar um agente através de um GPT, colocando ações para ele fazer ações externas, como por exemplo enviar um e-mail através de um GPT. Então todas essas coisas simples, de maneira prática, e eu priorizo muito a didática. Então como que eu posso explicar isso de maneira que qualquer pessoa entenda? Tudo isso está lá. Tem mais de 150 aulas, são mais de 3.000 alunos, que eu chamo de revolucionários. Nós temos a comunidade, que é uma comunidade específica, exclusiva. Tem um monitor dedicado para ajudar a tirar as dúvidas. Então, assim, tem um compromisso muito sério com o aprendizado do aluno, tá? E para os seguidores aí do Duda, ele vai deixar o link na descrição, na bio, né? Acredito que no seu canal do YouTube, acredito que você vai deixar aqui abaixo na descrição. E você está mais do que convidado, porque é o seguinte, daqui para frente não tem volta. Não tem volta. Não tem como você falar, eu vou ignorar a inteligência artificial. Do mesmo jeito como existir isso aqui um dia não, eu vou ficar nisso aqui. Não, não tem como. Hoje em dia você tem esse que está conectado a um computador, você tem esse aqui que está conectado na internet. Então não tem volta. Daqui para frente, as empresas elas já estão exigindo que as pessoas, algumas das empresas já estão exigindo que as pessoas saibam de inteligência artificial, saibam como criar prompts, não no sentido de precisa ser um desenvolvedor, mas no sentido de, olha, se você souber como usar IA para ajudar a gente no processo, é óbvio que você vai ser mais valorizado. E se for num crivo de que está no processo de seleção, um processo seletivo ali, e você falar que você sabe IA, que você sabe utilizar IA e que você pode ajudar a empresa mais ainda, isso aí já te coloca muito à frente dos concorrentes. Então, daqui para frente, vai ser exigido como se fosse o pacote Office. Sabe quando precisava antigamente do pacote Office? Olha, você tem que saber, é o básico. É o básico. Você vai ter que saber ChatGPT, você vai ter que saber as outras LLMs, e tudo isso você aprende lá dentro de maneira prática, tanto para você que quer aplicar, então, para a sua profissão, quanto para você que quer, na verdade, fazer o seu projeto, criar os seus conteúdos, criar o seu produto aqui. Então, vai servir para você. Não, e uma vez foi muito engraçado que eu estava numa reunião, já tem alguns meses isso, que é como se fosse anos atrás, né? Agora nesse aumento exponencial ali das habilidades das inteligências artificiais, da popularização disso também. Eu estava numa reunião lá com os meus sócios do Açougue Bom Bife e eu sou, em tese, um dos que menos tem experiência no mundo corporativo, né? Assim, em reunião de board de empresa, né, de acionistas, definindo estratégias de uma empresa enorme, com faturamento crescente e tal. E aí, no meio da reunião, por videoconferência, eu coloquei uma parte, eu falei, então repete aí, vamos repetir aqui para a gente estar na mesma página. Aí liguei o gravador ali do ChatGPT, o pessoal resumiu, né, o que a gente estava, a nossa missão ali, né, dentro da empresa ali nos próximos passos e tal. E aí eu já copiei do ChatGPT, tipo, ele já fez ali bonitinho, transcreveu, organizou ali, eu criei um plano de ação, papapá. Aí eu supervisionei ali, vi que estava tudo certo, já copiei, colei no aplicativo Pages do iPhone
exportei em PDF no próprio grupo de sócios ali. Aí eu, cara, como é que você fez isso, cara? Um dos sócios meus, cara, como é que você fez isso? Tipo, impressionado, achando que tinha alguma coisa misteriosa ali, é como se tivesse um datilógrafo ali, um escrivão, sei lá como. Resumindo, e aí na outra live que a gente fez, você me falou muito desses, eu esqueci o nome, mas é aqui que você coloca por exemplo, no Chrome, nos navegadores, para você... Extensão ali dos navegadores para você poder escutar, gravar, resumir, transcrever todas as reuniões, criar as atas das reuniões e mandar por assim, é o e-mail. TLDV. Tem outras soluções também, mas o TLDV é uma opção. Como chama? TLDV. TLDV. É uma abreviação de Too Long Don't View. Entendi. Muito longo, não veja. Então dá para aceitar ele na call como se fosse na reunião, como se fosse uma pessoa que está ali entrando. Aí você literalmente aceita, ele entra. Depois ele vai gerar a transcrição, um resumo. Literalmente você vai clicar, tá lá o resumo. Aí você clica no resumo, ele vai te mostrar em que parte específica no vídeo que vocês falaram. Isso está muito legal. Mostra a minutagem certinho. No minuto 14h53, você falou isso, isso e isso. No minuto 58, esse assunto voltou. Então é igual quando você vai buscar num PDF, quando você vai buscar, só que nisso é a reunião que você acabou de fazer. Então, sem dúvida, tem um potencial absurdo para aumentar a produtividade, aumentar a organização, para pessoas que são mais criativas, pessoas que são que têm mais dificuldade de organização, como eu, por exemplo. Esse tipo de coisa é muito complementar. Então, é como se você tivesse um assistente pessoal ali o tempo todo, atento, trabalhando por você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Total. De soluções criativas que você vê os seus alunos lá do ER Revolution usando, eu imagino que você aprenda muito também ali, né? Com a interação com os alunos, tirando dúvida. Quais são os exemplos interessantes assim de aplicabilidade das redes sociais que você tem notado? Cara, por exemplo, o Márcio aqui está falando que ele é do ER Revolution, ele recomenda, massa demais, revolucionário aqui na área. Cara, teve um exemplo que não saiu da minha cabeça nunca mais, que é de um aluno que a lanchonete da irmã dele estava falindo e ele, usando um simples prompt que eu disponibilizei lá, ele colocou o contexto, ele pediu, igual eu expliquei aqui, ele foi colocando o contexto, qual era o contexto da lanchonete da irmã dele, e foi explicando, e aí o ChatGPT trouxe diversas ideias que ajudou a lanchonete da irmã dele na prática e salvou da falência. Então, assim, é uma maneira tão simples, mas tão poderosa se você realmente souber utilizar e levar a sério as ideias que estão dando ali. Inclusive, com o O1, que é um novo modelo que agora está dentro do ChatGPT, isso agora começa a ir para outro nível. E principalmente aqui, eu vou dar essa dica para vocês também, que é o seguinte, para você que está assistindo. Quanto mais contexto você colocar dentro do O1, que é essa que está em prévia, vai estar escrito assim, O1 Preview, lá dentro do ChatGPT. Quanto mais contexto você der, melhor, porque ele passa por etapas de pensamento. Então, ele vai fazer uma análise de várias... Enquanto ele está falando aqui, ó, por exemplo, se eu pergunto para você, Duda, como é ser um ator? Se você tiver que me responder de bate-pronto, você vai me responder as primeiras coisas que vier na sua cabeça, certo? Agora, se eu falar assim, olha, Duda, como que é ser um ator? Pode pensar aí durante 1 minuto. Aí você vai começar com um processo que eles colocaram um nome chamado de cadeia de pensamento, na qual é simulando o processo de pensamento do ser humano mesmo. Que é, bom, ser um ator, então, ou algo mais específico, como que você se prepara para uma gravação? Aí você primeiro eu recebo um exemplo, então não faço a mínima ideia. Inclusive, se você quiser, pode falar aí. Primeiro, vou me preparar, depois vou receber o roteiro, depois vou decorar esse roteiro, tananana. Aí você dá uma resposta mais completa, você dá uma resposta mais rica. Isso que o O1 vai fazer.
E aí, se você levar mais a sério o contexto daquilo que você está explicando, você realmente se empenhar um pouquinho ali, 2, 3 minutinhos, 5, 10 minutos que seja, em trazer o contexto para o ChatGPT, mais rica, ainda mais com esse novo modelo, vai ser a resposta para você. Entendeu? E Sim. aí, cara, fora os outros projetos lá de. Tem gente que aplica para tudo. São muitas áreas. Tem médico, tem advogado, tem contador, tem psicólogo, tem pastor. Tem gente que. São tantas áreas que as pessoas aprendem lá dentro como utilizar os princípios. Então, eu entendo como fazer um prompt, eu entendo qual ferramenta eu posso usar, eu entendo qual é o fluxo que eu posso fazer com IAs diferentes para chegar nesse meu objetivo, que as possibilidades são enormes. Não, outro dia eu estava entrevistando aqui um cardiologista, o Dr. Túlio Sperber. E aí ele colocou assim a importância dele ser, como médico, ser um bom professor para passar o conhecimento adiante ali para o aluno poder entender como é que vai ser o tratamento, como é que aquele tratamento vai surtir efeito de acordo com a expectativa. E a mesma coisa que a gente estava falando ontem também na convenção dos franqueados. Então, o lado professor, o lado de passar o conhecimento adiante de forma organizada e de acordo com a etapa de evolução do aluno ou do interlocutor, é uma coisa inerente do ser humano. E você o tempo todo no mundo corporativo, igual você estava falando ali, para salvar a padaria da falência. Então você tem que criar checklist de coisas que não podem faltar, você tem que criar protocolos ali, né, para a empresa, para o vendedor, por exemplo, no nosso caso lá da franquia do açougue, ali, só perguntas simples como: você está levando sal? Você tem carvão? Coisas assim, tipo que você tem como acender o carvão? Coisas que podem solucionar muito a vida do cliente final e que, se você não colocar de forma organizada, vai ficar perdido, vai atrapalhar né, o propósito maior ali, que é você atender aquele cliente da melhor forma, você passar o conhecimento da melhor forma. Porque no mundo corporativo a gente tem sempre que criar processo, tem sempre que passar o conhecimento, porque saiu um colaborador teu, aí vai ter que entrar outro. Você tem que cativar um cliente, explicar exatamente o que você vai fazer, adequar a expectativa dele, a entrega que você vai executar. Então, essa parte da didática, do lado professor, do bicho humano, que é um ser social, eu acho que essa é a grande virada ali, que é como se fosse um professor, um mentor, não chega a ser onisciente, mas ele tem um acervo ali cultural enorme e ele consegue organizar padrões de uma forma que às vezes o ser humano, por conta da parte emocional, tem muita dificuldade de enxergar certos padrões, né? Então ele pula, coloca uns hiatos ali, uns buracos ali no meio da comunicação muito profundos. Isso faz você perder muito tempo, assim, desde a parte de vendas para atender um cliente, até na parte de treinamento para você treinar um colaborador, ou você prospectar um cliente, para você convencer ali o cliente ali na jornada. Então, eu vejo muita possibilidade, assim, no sentido de o ChatGPT te ajudar a mastigar, a organizar, a ensinar e sempre na via de mão dupla, né? Você vai conseguir ensinar melhor o seu ponto de vista e vai aprender melhor o que o outro quer dizer, usando também esse ciborgue que o Sancler colocou desde o começo aqui, junto com você. Eu não sei se ficou muito confuso aqui. Aliás, GPT, traduz aqui o que eu tentei passar. Mas eu acho que Deu para esse entender, cara. emaranhado de possibilidade. Inclusive, eu vou falar um pouquinho, de maneira resumida, o que você falou. É o seguinte, que se conecta com o que eu falei sobre se você não começar a utilizar a inteligência artificial agora e trazer isso para sua profissão como um diferencial, rapidamente você pode ser substituído por alguém que usa IA e futuramente, se, conectando agora com o que o Duda falou, se tudo aquilo que você faz pode ser
muito bem descrito para uma IA e podemos automatizar isso usando uma IA, eu tenho uma má notícia para você. Você vai ser substituído. Cara, porque assim, eu acredito que não só eu e você, mas você que está assistindo a live, você percebe ao ir em lojas, ao tentar contratar um serviço, ao chamar um suporte, ao precisar de um atendimento ao cliente, o quanto que nesse processo você às vezes é maltratado, quando as pessoas não te levam, não entende aquilo que você está falando, você precisa literalmente repetir a mesma coisa umas 5 vezes e você percebe que é uma falta de atenção. Então, assim, para essas pessoas que já eram medíocres no sentido de ser médias naquilo que elas fazem, elas não buscam ser uma profissional melhor apenas como e querem ser apenas uma pessoa que está ali por muitos anos, sabe? É a profissional que na verdade não é profissional, só está ali por tempo. Se você continuar sendo esse tipo de pessoa, rapidamente você vai em algum momento ser substituído. É uma questão de tempo. Agora, se você aprender como usar a IA de maneira para potencializar o seu conhecimento, a sua habilidade, para melhorar os processos dentro da sua empresa, para delegar funções e ter tudo isso descrito, e seja isso porque você ativou o áudio, começou uma conversa, olha, eu preciso delegar essa função, me ajude no passo a passo. E fazer toda usar mais a IA de maneira prática assim na sua profissão, aí sim você sempre vai estar à frente. Aí sim você não vai ser só uma pessoa que use IA, você vai se destacar da sua concorrência. Então não poderia recomendar mais, esse é o momento perfeito para você começar a usar a IA. Inclusive, hoje eu vi uma solução muito boa de IA aqui dentro do Instagram, que foi do Ricardo Bellino. Ele colocou uma IA para assim que seguir ele, já mandar uma mensagem automaticamente, muito personalizada, da maneira como ele fala, que já pergunta por qual motivo que a pessoa seguiu ele, e aí depois é bem possível que seja ele que vai lá e dá uma olhada e responde, ou se for alguém da equipe dele, não importa. O que importa é o seguinte, veja como que ele poderia falar assim, não, a IA, eu não vou usar isso, eu acredito que, olha aqui, ó, a maquininha descreveu, eu acredito que isso nunca vai ser usado pelo grande público, eu acredito... Não, ele pegou e amplificou a mensagem, literalmente o jeito dele, a fala dele e a aproximação com o público. Eu, como alguém que já tinha lido 2 livros dele, eu, como alguém que já tinha visto diversas entrevistas dele, quando eu vi aquilo, eu vi como uma oportunidade de falar um pouquinho com ele. E aí, se é ele depois ou se é a equipe, isso aí não importa muito. O que importa é ele trouxe uma aplicação direta da IA para o trabalho dele que o diferencia. Quantas pessoas a gente acaba seguindo e a gente não tem esse contato com ninguém? Ele foi lá e se diferenciou com apenas uma aplicação, tá bom? Não, e se você parar para pensar, eu lembro uma vez eu estava assistindo um documentário falando sobre as maiores invenções da humanidade, e aí a invenção número 1 ou número 2 era uma coisa que eu nunca ia colocar como uma invenção, que eram as corporações, a corporation, a empresa, por exemplo, né? Como a empresa consegue fazer, assim como o ChatGPT busca fazer, mas em vez de ser uma grande máquina, mas é um tipo setorizado ali de inteligência, onde, sei lá, certo tipo de pessoa é responsável pelo marketing, certo tipo de pessoa é responsável pela contabilidade, certos tipos de pessoa, são várias equipes que trabalham como um grande time, de forma organizada, para um objetivo comum, né, como uma corporação. Como isso revolucionou a espécie humana, né? Conseguiu colocar a humanidade, né, para ter muito mais abundância de recursos, né, muito mais riqueza, né? E o ChatGPT, de certa forma, é uma revolução nesse nível, assim. Só que é como se você fosse o CEO, o presidente do conselho de uma super empresa organizada,
Aí você manda ali o seu POC, né? Chega e coloca ali a pessoa no papel. Ah, agora você é o CMO, que é o chefe de marketing. Agora você é o CFO, que é o chefe de finanças. Você pode colocar ali o chat GPT para exercer. Então é como se você fosse o Steve Jobs ali da tua própria vida, né? Você fosse um rei, um monarca tomando decisões ali super nobres em nome da sua família, da sua empresa, da sua corporação, e colocar esse exército de ciborgues ali a seu favor, te ajudando a resolver os problemas, te ajudando a conectar com as pessoas. Porque, por exemplo, nas habilidades interpessoais, que é a área que eu vim, né, eu comecei, antes de estudar artes dramáticas, eu era um estudante de publicidade e propaganda que queria trabalhar com criação. E aí eu fui estudar artes dramáticas porque eu morria de vergonha de falar em público. E aí, como para eu aprender a falar em público, eu vou estudar teatro. E aí depois eu virei de chave para trabalhar como ator profissional e depois é que eu voltei a trabalhar com marketing para financiar minha carreira de ator e fazer tudo fazer sentido, assim. Mas assim, nessa parte de habilidades interpessoais, por exemplo, você sabe como aquela pessoa que você quer cativar funciona. Ah, fulano é mais introvertido, fulano é mais organizado, fulano. Aí você pode até usar, sei lá, signo, pode usar time de futebol, que a pessoa, você vai colocando um monte de informação a respeito daquela pessoa que você quer convencer, aquela pessoa que você quer cativar, e aí o chat GPT consegue te oferecer, às vezes, recursos que você teria esquecido ou não teria colocado ali naquele texto, naquele e-mail, naquela apresentação. Então você Total. pode usar também como uma forma de se aperfeiçoar, né, no sentido das habilidades interpessoais, no sentido de conseguir enxergar melhor o outro, que por um lado a gente vai ficar mais robótico, mais impessoal, por outro lado a gente vai conseguir ter mais escuta ativa, conseguir mapear partes do funcionamento, do comportamento da outra pessoa que você quer trocar, quer se comunicar de Sim. uma forma mais completa, né? Cara, sabe a analogia? Tem aquela historinha que eu não vou saber ela completa aqui, mas tem uma historinha que o cara que sentava sempre em cima de um, de um baú com ouro lá dentro, ele não sabia. Então é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. Hoje nós temos à disposição, e já respondendo o comentário de uma pessoa, como é que faz? Baixa isso no celular, você pode baixar no celular, tá bom? Você procura tanto no Android quanto no iOS, Chat GPT, chat mesmo, como se fala, Chat GPT, ou acessar no navegador, no seu computador, se for o caso. E o pote de ouro que todos nós estamos sentados em cima, você só vai conseguir descobrir se você realmente usar. Por exemplo, a Alda perguntou assim, ó, sou professora de Libras, como usar? Eu não sei responder isso, mas sabe quem vai saber responder? O próprio ChatGPT. Então, tem vários de vocês aqui assistindo que você tem essa dúvida. Pô, a minha área é muito específica, como que eu posso pedir, como que eu vou usar? Começa abrindo o ChatGPT e fazendo o POC. Ou se você ainda não souber esses dois primeiros, o papel ou o objetivo, coloca só o seu contexto. Nesse caso, sou professora de Libras. Me dê 5 ideias de como que eu posso utilizar o chat GPT para os meus alunos de Libras. Maneiras diferentes de ensinar Libras. Brincadeiras. Entende? Então, assim, voltando no que você estava falando sobre conhecer pessoas e mandar isso para IA, você olha uma das aplicações muito simples, mas que ajudam muito, é você criar um GPT com um perfil, vamos colocar aqui um marido e mulher, com um perfil de cada um. Se fosse, para quem acredita em astrologia, coloca o mapa astrológico dessa pessoa, ou o perfil dessa pessoa, o estilo de personalidade dessa pessoa, e você coloca esse GPT como um mediador. Você fala que ele vai ser, a partir de agora, um mediador entre vocês, ou o terapeuta do casal, ou ajudar na comunicação, e pedir para que, e aí explicar uma situação, olha, aconteceu isso e isso, como que eu posso comunicar isso? Então, a aplicação da IA e
levantar e olhar para baixo e ver que, na verdade, você estava sentado num baú cheio de ouro, vai depender de você. Como sempre foi, na verdade, né? A gente precisa entender o que existe de tecnologia, como que nós podemos nos beneficiar disso. Só que agora é um pouco diferente, porque é como se nós estivéssemos bem no início da internet, cara. É isso que está acontecendo. Nós estamos bem no início da internet. Se você pudesse voltar lá para os anos, vamos colocar aí, anos 2000, 2001, o que você viu de ideia hoje acontecendo que se você voltasse para 2000 você aplicaria? Entende? Então nós estamos vivendo esse mesmo momento, só que com o IA. O que você pode aplicar agora? Então, assim, é para ontem para aprender. Para ontem. E uma coisa assim, quando a gente começou a usar o computador, a gente ficava enrolado com o mouse, para até acostumar com os comandos do mouse, assim, para setinha aí, para onde você quer, porque como é uma plataforma nova, né? É um aparelho novo. Ou o teclado também, eu ficava todo enrolado, parecia que eu estava catando milho, assim, para achar cada letrinha ali no teclado QWERTY ali, né? Dá Sei lá. nostalgia do caramba, cara. Então, e aí quando tem um período, né, de você se ambientar com colocar aquele aplicativo na tua rotina e ir acostumando com as funcionalidades dele. Hoje, por exemplo, de manhã, eu fui mandar um novo projeto de marketing lá do Bom Bife para sugerir lá para a nossa diretora de marketing, para o nosso CEO e para os meus sócios lá na empresa. E aí, falando assim, o projeto chama Quem é Bom Bife? Onde eu vou nas franquias, ter uma experiência do consumidor final, então ali comprar carne, comer churrasco e ao mesmo tempo trocar ideia com os franqueados. Aí só que eu fui fazendo isso na academia, ou seja, então você está ali cuidando do corpo, cuidando da saúde, ao mesmo tempo tendo ideias e para você não perder a ideia, não ter que parar tudo para anotar, eu fui e gravei um áudio ali de, sei lá, 2, 3 minutos, explicando a base da ideia no meu agente GPT, que é só para criar proposta comercial e plano de ação de marketing mesmo. Então eu já criei isso, mas isso já é uma aula um pouco mais avançada. Nas próximas lives a gente vai entrar nesse detalhe, mas em resumo, eu estava finalizando o meu treino e aí eu fui e dei esses comandos ali no chat GPT e aí o chat GPT criou esse que seria o plano de ação, né, o business plan ali, dessa série de conteúdos que a gente vai começar a gravar lá no Bom Bife. Só que aí eu pedi para ele ler para mim, enquanto eu estava me alongando no final do treino. E aí, de novo, eu falei, pô, não é possível que até hoje eles não incorporaram a velocidade 2 no áudio. Quando o ChatGPT vai ler a resposta dele, ele lê, você escolhe a voz, se é uma voz de mulher, se é uma voz de homem, tem várias vozes para você escolher, né? Mas ele ainda não tem a função de botar na velocidade 1.2, 1.5, 1.75, 2.0, que é o que eu só escuto vídeo no YouTube, por exemplo. Parece que o Sancler aqui tomou 3 Rivotril e veio fazer essa live aqui comigo, porque no YouTube só ele na velocidade 2 ali, falando sem parar. E no WhatsApp é a mesma coisa, eu só escuto o áudio no 2x, a não ser que a pessoa fale muito rápido, eu tenho um sotaque muito doido, tenha gravado o áudio no meio de uma confusão, aí eu diminuo a velocidade. Mas até hoje o ChatGPT ainda não incorporou a velocidade mais acelerada para ler o que ele criou. Exatamente. Mas essa função ajuda muito, porque você está sem as mãos, você não quer parar tudo para ficar lendo, né? Você coloca ele para ler a resposta e fica escutando. Pois é, então, da mesma maneira que você poderia estar ali perdendo tempo, sabe, scrollando ali sem prestar atenção em nada e perdendo tempo, você estava ali usando uma IA com um GPT que você já tinha preparado antes, que vai te ajudar a estruturar essas ideias e colocando ali um rascunho, colocar para fora. Teve alguém que falou assim, ó, a Luzi falou, olha, Duda, a inteligência artificial me assusta. A maneira de não ficar mais assustado em relação à inteligência artificial é entendendo mais sobre ela. Então, Luzi, você pode... Ou se assustar mais. Ou se assustar mais, ficar louca, sair da cadeira, dar um pulo.
Cara, só que assim, os meus sustos com a IA sempre foram de entusiasmo. Foi assim, cara, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo, não. Não tô acreditando nisso, não. E, cara, falando em áudio, que a gente falou em áudio, deixa eu virar a tela aqui. Já já isso aqui vai chegar em português, tá, gente? Isso aqui é uma IA da Google, que eu falei mal um pouquinho da Google, mas tem algumas soluções da Google que são muito boas. Que é, por exemplo, isso aqui se chama... Vou virar a câmera. Isso aqui se chama Google Notebook, Notebook LM, que inclusive eu ensino como usar isso aqui para aprender mais rápido lá dentro do IA Revolution também. Faz parte de um dos fluxos que é o fluxo de aprendizagem. E aí, já já, isso aqui eu vou apertar um play para vocês terem ideia. Tá em inglês, tá? Eu vou parar, mas já já isso aqui vai chegar em português. Eu vou explicar de onde que tá vindo esse áudio aqui, ó. Olha só. Welcome to this deep dive. We're diving into the power of storytelling today. You sent over some really interesting excerpts, looks like, from Carmine Gallo's book on storytelling. Deu para ouvir um pouquinho? Deu, ficou meio estranho, mas deu para ouvir. É o seguinte, eu vou... Deixa eu ver. Vocês vão entender já já o que é isso, calma. Deixa eu passar o alto-falante para cá, que aí eu acho que vai dar para ouvir melhor. And some fascinating points from Gia Completo storytelling as well, yeah. Perfect. Let's see what secrets these experts have locked away, shall we? Let's unlock them. Okay, so Carmine Gallo kicks things off with a quote from Steve. Então, o que está acontecendo aqui? Esse áudio ele está sendo gerado com um áudio de mais ou menos 7 minutos, simulando um podcast, que em breve isso aqui vai chegar no Brasil, vai chegar em português. Em cima do quê? Disso aqui, ó. Vou virar a tela de novo. Em cima desses arquivos aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um arquivo de um PDF, de um livro. E só para deixar claro, eu tenho esses livros, tá? Eu comprei esses livros. E tem aqui um guia completo do storytelling, outro livro também sobre isso e um resumo, por exemplo, de elementos comuns. Ou seja, em cima dos meus documentos, já eu posso... Tem diversas coisas aqui que não vai dar para falar aqui na live, mas em cima desses documentos, ele gerou um áudio por IA simulando um podcast. Aqui tá em inglês, mas já vai estar em português, em cima de tudo isso aqui, cara. Em cima das minhas informações, em cima das minhas anotações. Então, esse é o nível da coisa. E em breve, deixa eu virar a câmera. Em breve, o que mais que a gente vai conseguir fazer aqui dentro do notebook, que é o notebook LM o nome? Em breve a gente vai poder parar, falar assim e entrar nessa conversa. Então vai ser tipo um podcast ao vivo. Você vai entrar na conversa e você vai pedir, por exemplo, para explicar aquilo de outra maneira, para você pedir por exemplos. E aí ele começa parecendo que tem mais duas pessoas, um host e um co-host, e você interagindo com eles. Então esse é um nível assustador de onde as coisas estão, soluções de IA para você aprender mais rápido um assunto, para você criar novas soluções, para você ter ideias, insights, entendeu? Isso aqui é muito maravilhoso. Hoje em dia, o que dá para fazer sem isso aqui? Dá para você colocar os seus documentos ali, livro, por exemplo, os resumos, e começar a fazer perguntas em cima desses documentos em específico. E aí colocar notas ali, vai ficar tudo salvo no que eles chamaram de notebook. E aí... Mas aí, por exemplo, ele consegue, nessa pesquisa dele, nos dados que estão ali dentro do ChatGPT, isso inclui também livros? Tem livros ali dentro também? Ou só textos públicos, assim, sobre os livros? Você que coloca... Aqui é da Google, né? O notebook LM é da Google. Aí você coloca... Você que coloca os dados que você quer que ele use como acervo, né? Isso, exatamente. É você que coloca. Mas então ele não vai te dar respostas fora. No caso do ChatGPT, ele consegue falar sobre o que tem no interior dos livros também? Material que em tese é pago, que tem direito autoral? Por exemplo, baseado no livro Antifrágil do Nassim Taleb e do livro... sei lá, O Poder dos Quietos, ele consegue pegar e citar o conteúdo do livro, de onde é que ele tira
esse... Você está perguntando do esse ChatGPT ou do Notebook LM? Não, do Notebook LM eu acho que eu entendi. Você tem que ter o arquivo lá para colocar e ele raciocina baseado no que você colocou. Mas no ChatGPT eu já consultei material de livros, mas eu nunca tinha me feito essa pergunta. Ah, sim. Então, ele não pega o conteúdo na íntegra, por quê? Por dois motivos. Porque não tem como ele fazer isso, porque o mecanismo de aprendizagem de uma LLM, ela não pega o que ela aprendeu e armazena em uma memória. Na verdade, ela vai passar por um processo de aprendizagem na qual ela passa por um padrão, e nesse caso, todos os livros do Joseph Campbell, quais são os padrões de linguagem, quais são os padrões de tema, quais são os livros. Tudo isso ele vai passando por diversas vezes em um dos métodos de aprendizagem utilizando inteligência artificial. E aí, em cima disso, ele vai conseguir te trazer uma resposta baseada naquilo que ele aprendeu e não memorizou. Então, esse é um motivo. O segundo motivo é questão de direito autoral mesmo. Tanto que se você ficar pedindo coisas muito específicas de autores, se você pedir para criar imagem, por exemplo, da Marvel, então vai retornar essas coisas para você, essa mensagem falando que você está infringindo direitos, tem coisas de direitos autorais. Então, nesse caso, não. Mas, assim, aqui dentro do Notebook LM, você consegue pegar trechos específicos para a citação dentro enfim, eu acho que eu também não vou entrar muito a fundo nisso, não. É para não dar ideia errada também. Entendi, mas a ideia, se você for dono do texto, você consegue usar esse texto como referência, né? Sim, consegue. Mas aí no caso de livros que são tão populares, que já tem um monte de resenha, já tem um monte de conteúdo escrito sobre, ou de... Ele vai conseguir ele vai conseguir ser mais fiel ao conteúdo daquilo que existe muito publicamente na internet, disponível de maneira pública, mas mesmo assim ele não vai trazer o conteúdo na íntegra, devido à natureza da LLM, que na verdade ele não está pegando ali as informações como se ele tivesse uma memória, um banco de dados na qual ele vai buscar as informações de maneira completa, entendeu? Ele não está fazendo isso. Ele faz, se você sobe um livro lá dentro do GPT, ele vai fazer um processo que se chama RAG, que é basicamente buscar o conteúdo e fazer um aumento. Então é Retrieval Augmented RAG, Retrieval Augmented Generation, que é a geração. Então ele vai pegar aquele conteúdo que está lá no PDF, por exemplo, ele vai falar sobre aquela parte específica que você está perguntando, mas também vai criar em cima disso, por isso o generation, ele também vai criar. É como a IA generativa. A IA generativa cria. Ela não está simplesmente só... Ela não copia e cola, ela cria, né? Por isso que é a IA generativa. Ah, entendi. Entendi mais ou menos. É difícil de entender esse negócio, né? Tem que ter calma, tem que ir... Faz parte do processo. Inclusive, é uma coisa que você vou dar uma vai... dica aí, depois que você falar. Não dá para você, assim, ter muita pressa, né? É um tipo de coisa que está sendo construída ainda. Tem coisa que demora para você realmente aprender. E tem muita tentativa e erro, tem muita coisa que você tem que acostumar com a plataforma, e testando, e usando. E uma coisa interessante que eu noto também é que acaba que você melhora, você aprende ao errar também. Às vezes o que você queria ali da inteligência artificial não ficou tão bom, mas isso, sem você perceber, você já ficou meia hora debruçado sobre aquele assunto, sobre aquele problema que você queria resolver, e a solução vai aparecendo para você mesmo ali. Então, até quando ele erra, ele acerta, né? Sem querer, assim, porque é como se você estivesse ensinando uma pessoa sobre aquela determinada função ali. Às vezes, né, o fato de você ensinar a pessoa, você vai chegar em umas soluções que, se aquela pessoa não estivesse ali, se aquela inteligência artificial não estivesse ali, ou se você não estivesse tentando aprender aquilo, tentando masterizar aquilo, você não ia chegar naquela
solução, né? Então, no começo é meio truncado, tem muita tentativa e erro, mas como tudo na vida, você se dedicando, investindo tempo, atenção, a tendência é você conseguir daqui a pouco criar o seu jeito de usar, entender melhor os padrões, ficar cada vez mais produtivo. É isso aí. E eu muitas vezes eu preciso me segurar, porque se eu começo, peguei um assunto novo para aprender, e eu abro o chat GPT, cara, e começo a perguntar sobre aquilo, se deixar, eu vou amanhã todo ou a tarde inteira. Eu tenho que me segurar sobre isso. Inclusive, eu montei um framework que seria um modelo, e eu fiz um GPT com isso, mas vocês podem usar, você que está assistindo pode usar aí como pelo menos um norte, né? Eu vou falar aqui alguns pontos, até anotei para não esquecer, que é o seguinte: eu percebi que quando eu ia aprender algum assunto, eu sempre ia passando por alguns pontos. E aí, o que eu entendi? Esse é o meu gosto pessoal. Então, eu vou te passar aqui, mas você pode depois adaptar, ver o que funciona para você. O que eu percebi? Aí eu vou falar os pontos. Eu sempre começava pedindo uma visão geral sobre o assunto. Então, eu quero uma visão geral sobre a inteligência artificial. Eu pedi o chat GPT me trazia. Depois, ou seja, continuando no mesmo chat, certo? Continuando na mesma conversa, o chat GPT trouxe a resposta, eu continuando na mesma conversa, eu vim e pedi assim, ó, agora me dê uma analogia. Às vezes eu posso falar, eu quero uma analogia com alguma coisa que eu conheço. Às vezes não, às vezes eu deixo o chat GPT me dar analogia. Então, a visão geral, analogia. Depois eu pedia uma explicação mais progressiva. Por quê? Eu entendia que eu pedia o mais básico do básico do básico. Me explica aí sobre sobre redes neurais da maneira mais básica possível. Aí ele colocava lá como se fosse para uma criança. Você pode pedir isso como se fosse para uma criança de 10 anos. E aí depois eu ia pedindo para aumentar um pouquinho mais essa complexidade. Aí eu pedia, tá bom, agora aumente mais. Então, uma explicação progressiva. Esse é o terceiro ponto. Eu falei visão geral, analogia, explicação progressiva. E aí depois eu sempre ia pedindo assim, agora eu quero relacionar isso com um assunto que é familiar para mim. Comparando as redes neurais com as nossas próprias redes neurais biológicas, como que é o funcionamento de uma e outra, como que se similariza, e aí eu ia pedindo essas relações. Aí depois eu pedia por exemplos práticos. Beleza, então agora me dê exemplo prático no meu dia a dia. Como que eu poderia usar as redes neurais? Como que eu poderia usar o chat GPT? Como que eu poderia usar a IA? Eu peço isso de maneira prática. Aí, quando eu estou entendendo mais sobre esse assunto, aí sim eu começo a pedir detalhes técnicos. O que acontece é que a gente, principalmente no ensino, um ensino padrão, um ensino mais tradicional, a gente, um exemplo disso é aprender uma nova linguagem, a gente começa a aprender a nova linguagem querendo aprender gramática, entende? Não é natural para a gente. A gente aprende falando. Quando a gente era criança, a gente aprendia falando, errando. E aí a gente quer aprender as coisas técnicas primeiro, quando na verdade ela deveria estar lá no final. Porque vem outras coisas que faz você aprender mais rápido antes. Depois eu pedia para o próprio ChatGPT, no caso, para eu gerar o resumo, porque eu ativamente, quando eu falo assim, olha, a inteligência artificial é isso, as redes neurais é isso, o ChatGPT é aquilo. Quando eu, sem olhar em nenhuma cola, sem ter cola, eu começo a escrever, eu estou ativamente trazendo de volta aquela informação. Isso solidifica as conexões neurais do nosso cérebro. Então é algo muito positivo. E por último... Pode pedir para ele fazer as perguntas também, né? Faça as perguntas. Exato, esse é o último ponto, as perguntas. Pedir para o ChatGPT fazer perguntas para mim sobre aquele assunto, que é uma outra maneira muito eficaz. Por isso que uma das maneiras mais eficazes para estudar para uma prova, um concurso, seja lá o que for, é justamente respondendo o gabarito, que é uma das maneiras de você ir testando o seu conhecimento, trazendo de forma ativa aquilo. Então, vou voltar aqui, de maneira, passando em todos os pontos, é pedir uma visão geral, é pedir por uma analogia, uma explicação progressiva, do mais básico indo até um pouquinho mais avançado, pedir por uma relação com algum assunto que eu goste, sei lá, se você gosta de videogame, fala que você gosta de videogame e pede para relacionar isso. O ChatGPT vai dar um jeito. Exemplos práticos no seu dia a dia. Aí sim, se você quiser, pede por detalhes técnicos.
E aí depois você mesmo resume. Agora eu, ChatGPT, vou falar o que entendi sobre esse assunto. Tananana. E por último, pede para ele te fazer perguntas. Então esse é um framework assim, para você aprender melhor e mais rápido utilizando uma IA. Qual a IA? Nesse caso, você pode escolher a IA que você quiser. Estamos especificamente aqui dando um exemplo do ChatGPT, que para começar é o melhor. Assim. É o melhor que eu indico e uso todos os dias, inclusive. Eu acho que é o mais popular também, é o que surgiu primeiro, se popularizou primeiro. Eu acho que para a gente estar na mesma página fica mais fácil você estar na rede que tem mais gente usando, né? Que tem mais referência por aí, onde a gente vai ter mais oportunidade de trocar com as pessoas que a gente convive. E outro dia eu fui na palestra do Magno Maciel, que é foi o único brasileiro que trabalhou no desenvolvimento do ChatGPT lá na OpenAI, que é a empresa que criou o chat. E aí na palestra dele, ele estava contando um caso engraçado que ele chegou na empresa para trabalhar e aí ele chegou cedo, tinha um cara já lá trabalhando, ele olhou de longe e falou, pô, reconheci a interface ali do ChatGPT do computador. Aí o cara não tinha visto que eu tinha chegado, ele estava lá trabalhando normalmente, de repente ele percebeu que tinha alguém chegado ali, e ele foi correu para fechar a aba do ChatGPT, como se ele estivesse com vergonha. Tipo, fui pego no flagra aqui, como se ele estivesse assistindo alguma coisa, conteúdo adulto, alguma coisa assim. Como se ele estivesse colando, como se ele estivesse trapaceando. E que é um processo natural ali, né? De que, igual você mostrou a máquina de escrever, que no início deve ter sido a mesma coisa. Assim, mas você está aí usando a máquina de escrever, você não sabe escrever, como se fosse uma vergonha, né? Você está usando uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, ou a próprio computador, ou a internet. Pô, você está pesquisando na internet porque você não sabe de memória, como se fosse uma vergonha, né? Exatamente. E que provavelmente cada vez mais isso daí vai se popularizando e a cultura geral vai abraçar o uso dessas plataformas e o ser humano vai rivalizar menos com, né, o status social ali, vai ser menos abalado se você for pego usando o ChatGPT, né? E pelo contrário, é igual a gente está falando aqui desde o começo, né? Vai ser um ativo, em vez de ser uma vergonha, um constrangimento, vai ser um ativo, vai ser, pô, o cara, além de... Óbvio que ele tem que fazer o dever de casa dele, tem que buscar se educar, saber exercer a sua função da melhor forma possível e adicionar uma nova camada de complexidade, né, para alavancar a produtividade, alavancar a organização, a capacidade de traduzir ali aquele conhecimento da melhor forma possível, usando a inteligência artificial. Mas eu acho que não tem volta. Assim como você, eu concordo plenamente. Acho que é uma evolução ali, uma melhoria ali, mais uma ferramenta, mais uma plataforma para ajudar a gente a chegar mais longe, a fazer mais coisa. E muito obrigado por estar dividindo esse conhecimento aqui junto com a gente. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Como eu falei aqui no início da live, eu já acompanhava o seu canal, aprendi muito do pouco que eu sei através do seu canal no YouTube. Recomendo fortemente a todo mundo que está assistindo aqui a seguir o canal do Sancler lá no YouTube, porque tem muito conteúdo interessante. Aliás, você tem uma capacidade de produção absurda. Toda hora que eu entro no YouTube, você tem vídeo novo lá. Todo dia tem vídeo novo lá. Então, cara, eu que parabéns aí pelo agradeço. trabalho e obrigado pelo teu tempo, pela atenção, pela consultoria que você está prestando aqui pra gente. Ô, gente, você que está assistindo aí, coloca o seu comentário. Gostou dessa live ou não? Quer que a gente repita isso aqui ou não? Quer que a gente volte a fazer live falando de assuntos sempre indo um degrauzinho a mais? Coloca aqui para a gente saber. Eu não sei se está travado para mim os comentários ou se o pessoal parou de comentar mesmo, eu não sei. Não, tá aqui, ó, demais, ó, tem um monte de gente entrando, saindo. Travou os comentários para mim, acredito. A Denise acabou de botar que tá gostando demais, a Ednilce botou sim, aí ó, o Marcos top, a Rita sim, legal. Parabéns, tá, a galera tá gostando. Tô vendo, eu tô acompanhando aqui, aqui no meu, onde eu tô com a live, simplesmente travou, tá travado, tem mó tempão.
Então, se alguém perguntou alguma coisa aí, faz o seguinte, se eu não vi e é uma pergunta pertinente, você ainda quer saber, coloca no comentário da live que vai ficar gravada, tanto no meu perfil quanto no do Duda, a gente vai colocar essa live salva em Collab, coloca lá a sua dúvida, porque inclusive pode ser o tema da próxima live que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu agradeço a você que está aqui até esse momento por ter enviado os seus comentários, ter enviado as suas dúvidas. Muito obrigado. Duda, muito obrigado pelo seu convite. É uma honra para mim estar aqui com você também, irmão. Valeu mesmo pelo espaço, por essa oportunidade. E tamo junto, vamos levar mais o conhecimento da IA de maneira prática no dia a dia para a galera. Valeu. Muito obrigado. Vou colocar o link aqui também no Instagram, na legenda, nos stories. Essa live aqui vai ser devidamente também editada, fatiada. A gente vai colocar em vários formatos, fazer vários cortes. Aliás, uma ferramenta que eu comecei a usar recentemente de novo é o Opus Clip, que é uma plataforma que faz edições automáticas ali também, faz shorts, faz reels, com legenda, com um corte de acordo com o raciocínio. Está cada vez mais inteligente o negócio. E então a gente vai colocar bastante conteúdo aí junto, né, baseado nessa live que a gente fez aqui. Daqui a 2 semanas teremos outra. Vamos evoluindo, como o Sancler falou. E recomendo fortemente também que vocês entrem aqui na plataforma IA Revolution, que já tem mais de 3.000 alunos para aprenderem junto com a gente. Eu agora sou o novo aluno lá da plataforma. Vou começar a aprender lá dentro também, interagir. Revolucionário na área. Mais um revolucionário. Então fica a dica também para você que já está pronto para dar o próximo passo, mergulhar com a gente e aprender para aumentar a produtividade, organização e seguir firme aí. Maravilha. Bom demais. Valeu, cara. Muito obrigado, gente. Até Valeu. a próxima. Tamo junto. Boa noite, pessoal.